Boa tarde, pessoal. Eu tenho falado com vocês a respeito de Rigid Body Constraints. Já falamos a respeito de hinge, articulação, e falamos a respeito de Generic Spring, que é a mola que você viu nos vídeos anteriores. Eu procurei material para falar contigo a respeito da constraint motor. E eu descobri várias coisas a respeito disso. Primeiro, que ela está em desenvolvimento ainda, essa constraint, e eu vou mostrar para você aqui um exemplo que não é meu, é do autor do código, que é o Sergoff, e vou mostrar para você de onde foi que eu tirei isso, essa informação. Bom, eu pesquisando, eu entrei aqui em blendartist.org e me deparei com essa pergunta, se alguém sabia realmente como se usava essa constraint, a motor. E o autor do código, Sergoff, eu acredito que seja ele, ele diz que essa constraint está num estado experimental ainda e que está pretendendo melhorar o funcionamento para as futuras versões. Essa comunicação ocorreu em 10 de maio, portanto, são 2 meses, praticamente. E esse mesmo autor dessa informação aqui, que eu acredito seja o autor do código, o autor do Rigid Body, cedeu este endereço para um exemplo e esse endereço leva a gente para este local. E aqui você pode fazer o download desse arquivo Blend e colocar no seu computador. Então, esse download é exatamente isso aqui que eu estou mostrando para você. Então, o endereço está aqui. Se você quiser pegar e baixar para você, você pode baixar. E aqui ele está sugerindo que você toque a animação. Então, Alt A, a animação faz isso. Ela dá uma voltinha e para. E depois ele está sugerindo que você remova esse cubo que está aqui em cima. Então, se a gente selecionar, clicar em X e deletar, a gente toca de novo a animação e agora esses encaixes funcionam de forma contínua e de forma adequada, pode-se dizer, certo? Então, é mais ou menos isso que você vai ver nesse exemplo. Bom, agora eu vou mostrar para você em Z e bem mais pertinho, para você entender. Aqui não existe somente a constraint motor. Vamos clicar aqui em Physics que a gente identifica. Essa aqui é a constraint motor. Acontece que aqui existe uma constraint chamada slider, que a gente não falou ainda a respeito, e aqui existe range, que nós já falamos a respeito dela, tá? Então, para essa motor funcionar, segundo o que eu entendi, você precisa trabalhar com ela em conjunto com outras constraints. Eu realmente não consegui ainda desembrulhar esse pacote todo, eu não consegui entender as ligações, porque nesse caso ainda nós temos alguns empties aqui que seria interessante a gente destrinchar a função deles. Aqui tem um empty, aqui tem um empty, não desembrulhei o pacote todo, vamos dizer. Mas, de qualquer forma, deu para começar a entender algumas coisas a respeito dessa constraint motor. E eu vou passar para você a parte básica daquilo que eu pude entender. Para isso, a gente abre um novo arquivo. Eu vou abrir um que eu já estava mexendo nele antes, esse aqui. E eu coloquei aqui aquela bola de basquete que eu já usei em outros tutoriais para falar contigo. E coloquei uma base aqui. Ok. Eu já selecionei isso aqui e cliquei em Rigid Body, Add Active. E nesse aqui eu já cliquei em Add Passive. Tanto que você pode ver aqui ele clicado é passivo e esse aqui ele clicado é ativo, tá? E já coloquei uma constraint aqui. Eu vou remover porque ela está invertida já e vou pôr ela de novo para você. Sim, 1 e 5, não, 5 sem perspectiva. Então, para eu colocar a constraint,
é como ocorreu nos vídeos anteriores sobre o hinge e generic spring. Eu seleciono um, seleciono o outro e eu clico em Connect. E aqui está a constraint. Então, eu já vou mudar aqui para motor, certo? E vou deixar essas outras configurações dessa forma. Agora, se eu clicar em Z, eu posso ver que a constraint está aqui. Essa constraint de motor, ela faz a movimentação ou rotação entre duas entidades. No caso, as entidades que estou me referindo são essas duas aqui, essa bola e essa base. Ela pode dirigir dois objetos separados ou em conjunto. E ela pode conduzir uma rotação simples ou uma rotação e uma movimentação. O eixo de rotação dessa constraint é o eixo X, que é diferente do eixo de rotação da hinge. Se você assistiu o vídeo, você lembra? Hinge, o eixo de rotação era o eixo Z. E aqui, no caso da motor, é o eixo X. Então, se eu mantiver desse jeito, com o eixo invertido, virado, né, e deixar desse jeito, vou conseguir esse movimento. Ela vai simplesmente cair. Eu não tenho nenhum controle sobre ela. E você pode observar que isso aqui nem está funcionando como um aparo, no caso, alguma coisa que segure a bola. Vamos colocá-la de volta, colocar em 1. E vamos tentar aqui, então, com essa constraint selecionada, vamos tentar aqui algumas modificações. Nesse caso do motor, eu tenho motor linear e motor angular. Eu acredito, pelas informações que eu li, que este aqui faça essa movimentação nesse sentido, e com relação a ser angular, faça a movimentação do objeto em rotação. Bom, eu coloquei um objeto com cores contrastantes justamente para a gente observar isso. Então, se eu habilitar aqui o motor angular, mantiver do mesmo jeito e tocar a animação, ela começa a virar, mas a gente não vê muito efeito nele. Porque a gente deve saber que existe ainda outros controles sobre as constraints. Aqui, você clicando em cena, aqui embaixo, você tem Rigid Body World. Você pode controlar a gravidade, a velocidade, você pode controlar passos por segundo, e isso aqui faz diferença na qualidade do que você vê, e o número de interações. Eu estou com o eixo Z com menos 10 aqui, isso significa que a gravidade está puxando para o sentido menos 10, isto é, daqui para cá. Porque daqui para cá é o eixo positivo, daqui para cá é o eixo negativo. E eu vou colocar esse aqui, então, em 0, e eu vou colocar a gravidade do eixo X, no caso, em 1, digamos. Ok. Alt A. Você pode observar que ela faz alguma rotação aqui do lado positivo do eixo X. Que se eu puser aqui em menos 1 e voltar aqui, é possível que o movimento seja ao contrário. O sinal negativo aqui faz com que ela siga para o lado negativo do eixo X, certo? Ok. Então, vamos voltar aqui. Bom, eu tenho ainda a possibilidade de fazer alguma variação disso aqui. Eu posso aumentar o alvo de velocidade, por exemplo. Deixa eu colocar para o lado positivo do eixo X, clicar em 1 e voltar aqui para esse controle. Então, Alt A. Então, ela vai fazer uma rotação, porque eu habilitei o motor angular, e ela vai sair numa velocidade de 2. E o impulso máximo está em 1, eu posso pôr em 5 e verificar qual a modificação que ela faz. Ela continua fazendo a rotação e anda um pouco mais devagar. Ok. E eu posso aumentar também 1.2 e Alt A. Ela vai sair talvez um pouquinho mais rápido do que saiu anteriormente.
Isso aqui não deixa de ser um monte de informações que vocês devem checar e ir ver como é que acontece para vocês. Agora, vamos habilitar o motor linear. Ele já estava habilitado o angular, vamos ao linear. Alt A. Não parece que ele tenha feito grandes modificações, não é? Ok. Então, vamos ver. Vamos colocar em 3. Vamos desabilitar o motor linear, voltar para o início, Alt A. Ele está virando nesse sentido aqui e vindo para cá, porque eu estou do lado direito, então eu não estou enxergando ela se aproximar. Ok. Habilitando o motor linear, voltando para o início, eu clico em Alt A, ela continua se movimentando, só que não só daquela forma certinha no eixo X. E veja bem, ela começa a sair para o eixo Y também. E começa a cair aqui, obviamente. Vamos lá, deixá-la aí até o fim. Pronto, agora ela voltou. Tá? Então, você vai percebendo assim os vários controles que você pode ter sobre essa constraint. Ok. Se eu modificar o eixo, por exemplo, R90 em Y, você pode ver que o eixo da constraint eu modifiquei. O X foi para baixo, o Z foi para a direita, onde o eixo do gizmo é X, ficou o eixo Z da constraint, e o eixo Y foi para trás e coincidiu com o eixo do gizmo, tá? Então, vamos colocar em 1 aqui e ligar a Z de novo. E vamos ver agora se com essas mesmas características ela funciona da mesma forma. Ela vira ao contrário, você pode ver. Ela não está virando mais para lá, ela está virando ao contrário, tá? Então, você tem um controle angular aqui do motor Alt A. Ela está indo para o lado direito do eixo X, mas virando ao contrário do que ela estava virando anteriormente. Então, são algumas modificações que você pode fazer aqui. Habilitando o motor linear, Alt A, ela cai, ok? Porque o eixo X agora da constraint está virado para baixo. E foi dito que o controle era mesmo no eixo X, diferente do hinge. E vamos diminuir pela metade o impulso e o alvo da velocidade. E ela continua caindo, mas com um pouquinho mais de lentidão. Ok. E agora, se a gente vier aqui em Scene, desabilitar gravidade, por exemplo, e deixar a gravidade sob controle somente da constraint. Então, Alt A, você pode ver que ela cai na direção do eixo X, que é aquilo que foi falado, que tem controle sobre ela agora. Se eu voltar esse eixo X para o lado direito de novo, R menos 90 em Y. Agora eu voltei o eixo para o lado original e mantiver essas características aqui, tiver desligado, lembre-se que eu desliguei a gravidade do lado de lá, agora em Alt A, veja bem, ela vai, o controle vai na direção do eixo X, mesmo não tendo gravidade nenhuma. Ok? Bom, o que eu pude captar a respeito de constraint motor foi isso. Óbvio que tem muito mais por vir e acredito que daqui a um tempo já vai haver mais informações a respeito disso. Nesse momento foi o que eu consegui e então quero deixar esse mesmo pouco de informação para você. Espero que você tenha gostado, que você explore mais essas possibilidades, tente entender como é que funciona motor com hinge e com slider, que são outras constraints, e que você
tenha gostado, pelo menos, desse início de informação. E então a gente se vê no próximo vídeo.